eu sou uma crente falsa dentro da igreja e eu tô morrendo, pastor, e eu vou pro inferno. Desde pequena, tive uma família bem boa, assim, né? Meu pai, a mãe, mais 4 irmãos. Eu tinha uma infância feliz. Mas foi quando meu pai faleceu, quando eu tinha 17 anos, que a família se separou bastante. Cada um seguiu o seu caminho e eu estava trabalhando numa empresa e o patrão convidou a gente para trabalhar na praia, no verão. E eu fui, me envolvi ali e trabalhei bastante, mas quando acabou a temporada, que era a temporada de verão, eu não quis voltar para casa. E daí não tinha muito trabalho, e daí eu acabei me envolvendo com umas meninas que também não eram umas boas companhias, mas eu também não era, e acabei me envolvendo com elas e fui. E elas eram prostitutas e eu não sabia. E eu me envolvi naquilo também com elas. Foi até quando eu cheguei à idade de 20 anos que eu fiquei grávida. E eu não sabia quem que era o pai da minha filha. E eu era muito orgulhosa, não voltei para casa, fiquei ali vivendo uma vida difícil. E a minha filha nasceu, graças a Deus, nasceu bem. E eu peguei e fui para casa, voltei para casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, tava uma miséria total. E não tinha comida pra gente, não tinha trabalho, tava todo mundo com a sua vida, ninguém se importava com nada nem com ninguém, as contas estavam ali para pagar e ninguém tomava atitude. E foi quando uma vizinha convidou ela para ir na igreja. E a mãe começou a ir na igreja e a gente começou a ir caminhar junto com a mãe. E as coisas começaram a mudar, Deus começou a transformar a nossa casa. Deus foi abençoando, foi colocando a mão e foi abençoando aqui e ali. Quando eu vi, todo mundo estava abençoado dentro da igreja. Eu pensei que eu tinha o Espírito Santo e o pastor me levantou de obreira. E ali eu servi na igreja, servindo a Deus ali, pensando que tinha o Espírito Santo por mais ou menos uns 7, 8, 9 anos. Até que uma amiga me convidou para vir para a Inglaterra. E a gente veio. E chegou aqui, todo esse brilho de morar no exterior veio e eu comecei a trabalhar, comecei a querer comprar isso, aquilo, fui trabalhando e quando eu vi, eu já não tinha mais tempo para vir na igreja. Eu não estava fazendo tempo para Deus mais. E daí foi quando a minha vida começou a decair. E eu já não tinha mais aquela paz que eu tinha antigamente. Aí eu voltei para a prostituição, como Deus tinha me limpado antigamente. Eu me envolvi tudo de novo, comecei a ir para as festas, com as baladas, e beber, e era aquela tristeza. E eu conheci o meu esposo, e ele disse para mim, vai para tua casa, vai ver sua família, que faz anos que você está aqui, você não vê, vai que eu vou te visitar. Mas eu pensei assim que ele queria não quer mais nada comigo, por isso que ele está me mandando embora. Então eu fui para o Brasil e cheguei em casa, estava bem difícil a situação. A situação com a minha filha estava bem difícil, porque eu já não via ela como uma filha, eu estava pensando só em mim, eu era muito orgulhosa. Até ia na igreja lá no Brasil também. Mas eu ia só por questão assim, porque a família está olhando, eu vou ir na igreja então. Voltei para a Inglaterra, meu esposo veio, conheceu a minha família, aliás, e me pediu em casamento. A gente casou, mas o dia do casamento foi um dia que é para ser o dia mais feliz de uma pessoa, de uma mulher, para ser o dia mais bonito. Mas para mim não foi. Estava tendo um esposo, estava tendo minha família, mas eu queria ter a paz de Deus dentro de mim, como eu tinha uma vez. Aí eu peguei e no meu vestido de noiva, eu botei a cara no chão. Eu falei com Deus que eu queria voltar para a igreja. E eu voltei para Deus. Aí eu comecei a participar. E o meu esposo começou a vir comigo. Até campanha de Israel vai e vem, e jejum de Daniel também. Até fazia o sacrifício financeiro, mas eu sabia que eu não estava fazendo tudo. E com isso, a gente só fica na igreja e não recebe nada de Deus. Foi até que nesse ano que foi feito o propósito da gente escrever na moldura o que a gente esperava para o ano novo. E eu escrevi. E quando aconteceu a fogueira santa do ano passado, pastor, nós começamos a fazer um propósito de oração com Deus para se sujeitar a Deus, para que o diabo venha fugir da gente, mas a gente tem que se sujeitar a Deus. E aquilo eu fui fazendo constantemente. Teve um programa na Liberty Radio que um dos pastores fizeram a mesma coisa e eu fiz. E naquela noite aconteceu algo sobrenatural comigo,
que o próprio Deus revelou para mim que eu não era quem eu dizia que eu era e que eu não era ainda uma pessoa salva, uma pessoa de Deus, uma pessoa que Ele queria que eu fosse. Aí no outro dia de manhã eu mandei uma mensagem para o meu pastor e eu falei: pastor, eu preciso de ajuda. Eu sou uma crente falsa dentro da igreja e eu tô morrendo, pastor, e eu vou para o inferno. E naquela noite ele falou para mim assim: olha, a palavra de Deus, a palavra que nós vamos pregar hoje é bem essa, para mudança de espírito. E aí eu não ouvi mais a voz de ninguém naquela igreja, mas só a minha. Mas foi tão maravilhoso aquele dia, tão maravilhoso. Eu não queria que aquela reunião acabasse, de tão maravilhoso que eu me senti diante de Deus. Eu me senti limpa, eu me senti renovada. E eu vi que Deus, Ele aceitou a minha oração. Porque ali eu entreguei tudo. Eu falei: meu Deus, eu não me importo mais com tudo, só quero o Senhor na minha vida. O que adianta ter a terra prometida e não ter a presença prometida de Deus? Naquela noite o pastor fez oração forte em mim, eu já saí dali assim, renovada. E aí a campanha de Israel já veio e eu já entrei assim, eu entrei dentro do meu envelope. Eu sacrifiquei ali o meu tudo. Porque o mais importante que Deus quer da gente, que Deus quis de mim naquele dia, foi a minha sinceridade. Na próxima semana foi mostrado um vídeo que ensinava sobre nascer de Deus. Ela dizia assim: você quer nascer de Deus, mas você não nasceu nem da água ainda. Você está buscando o batismo com o Espírito Santo, mas você não matou a sua velha criatura. E eu já cheguei e falei assim: eu quero esse batismo. E eu me preparei naquela semana. Eu quero deixar aqui todo o meu orgulho. Aqui eu quero expor a minha vida para frente de todos, porque eu não me importo mais com ninguém. Eu só me importo com Deus. Eu só quero agradar a Ele só. E no domingo eu fui preparada, me fechei no banheiro da igreja e eu falei: pô, obreiro, a hora que o pastor estiver pronto, manda me chamar que eu tô pronta. E eu fui. A hora que eu entrei no batistério, que o pastor derramou aquela água na minha cabeça, foi como se fosse o próprio Deus me lavando. Eu só queria adorar a Deus naquele momento, de tão feliz que eu estava. Porque ali eu vi que ali eu estava nascendo uma nova pessoa. E eu continuei na fé e eu crescia cada dia mais forte. E Deus ia falando comigo, Ele ia revelando para mim o que tinha dentro de mim, que eu tinha que expor para Ele, que Ele queria que eu colocasse no altar. Quinta-feira, dia 13 de julho, foi quando eu coloquei essa reunião com o bispo às 9 horas da noite. E ali eu busquei, eu entreguei. Eu não tinha mais nada. Eu falei assim: meu Deus, eu não tenho mais nada para te dar. Tudo que o Senhor me pediu eu já dei. E ali encheu a alegria de Deus na minha alma. Ali o Espírito Santo falou: agora você é minha, você não é órfã mais. E foi um amor tão grande, tão maravilhoso. Um amor de Deus assim que não cessa. Até no evangelizar hoje é diferente. Antigamente tinha vergonha de falar com as pessoas, em falar inglês. Hoje não, hoje eu consigo falar com as pessoas. Hoje eu consigo expressar o amor de Deus para elas. Eu consigo olhar para as pessoas com um olhar diferente. É uma coisa assim inexplicável. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu tenho uma relação muito amiga, muito amável com a minha filha. Ela é obreira na igreja na nossa cidade, com o marido dela também, os dois servem a Deus. Eu tenho uma relação muito boa com a minha família, graças a Deus. O meu casamento é uma bênção, o meu marido é uma bênção de Deus na minha vida. E olha, de tudo que eu tenho hoje, nada tem o mesmo valor que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele excede tudo. Hoje eu sei que eu tenho a promessa prometida dentro de mim.